Oi, aqui é o professor Fernando e a aula de hoje é sobre governo geral. O governo geral, ele foi um modelo administrativo que foi implantado aqui na coroa durante a época da colonização pelos portugueses. Ele veio para substituir o sistema das capitanias hereditárias, mas ele chegou a trabalhar junto e ficou até junto com a última capitania hereditária que vai ser extinta lá em 1759. Ele vai, na real, até a vinda da família real, em 1815. Mas tem historiadores que gostam de dizer que depois de 1720 é a época do vice-reino do Brasil, porque aí o governador-geral recebia o título de vice-rei. Mas dane-se. O importante é que vocês entendam como é que funcionava o governo geral e como é que funcionavam as coisas durante o governo geral, tá? A partir de agora, eu vou começar a utilizar um termo que vai ficar muito comum nas aulas seguintes. Então, eu preciso que vocês decorem de uma vez por outra... Que isso? Música de defunto aqui? Tô brincando. Preciso que vocês decorem de uma vez por outra como é que funciona o esquema de metrópole e colônia. Então essas duas palavras, elas têm um peso assim bem significativo. Quando eu tô falando do Brasil, o Brasil, no caso, ele vai ser chamado de colônia. Por que ele é chamado de colônia? Porque ele pertence a Portugal. Portugal é dona do Brasil. Ela explora o Brasil da maneira que bem entender. Logo, Portugal é a metrópole do Brasil. Então, essa é a relação entre colônia e metrópole. A gente é colônia. Portugal é metrópole. As decisões, óbvio, vêm da metrópole e a colônia acata. Tá certo? Então, perfeito. Ainda no governo geral, a gente vai ter a primeira capital do Brasil formada, né, Salvador, que nem já comentei em outras aulas anteriores ali. Não deixa de levar em conta a questão da cana. E vamos ver que a gente vai ter várias reformulações no sistema de governo geral. Mas em suma, sim, a gente vai ver que todos os governos gerais, eles sempre procuravam trabalhar a mesma coisa. Eles trabalhavam a defesa do território contra ataques estrangeiros, eles incentivavam a procura de metais preciosos, eles apoiavam a igreja na catequização dos indígenas e eles estimulavam o modelo de plantação de cana-de-açúcar com mão de obra escrava. Isso de novo. E óbvio, né? O governador geral era ele que administrava aqui também, então é ele que pegava e determinava funcionários e fazia todo aquele aparato estatal aqui em solo colonial. Tá? Então como é que funcionava a administração? O rei, lá da metrópole, ele pegava e mandava, né, aqui na colônia. Essas ordenações da colônia, elas vinham através de um documento chamado regimento. Então, aqui na colônia tem o cara que está lá no topo da estrutura, que é o governador-geral. Governo-geral, governador-geral, faz sentido. Então ele é um subordinado diretamente do rei. Mesmo lance lá, ele não é dono da terra, ele trabalha na terra em nome do rei. Para ajudar ele tinha três carinhas, ele tinha uma equipe, né, de 3 carinhas que auxiliavam nas 3 esferas separadas. Então a gente vai ter ali o provedor-mor, que é o cara que arrecadava impostos, é o cara que cuidava assim da fazenda, tá? A gente vai ter ali o ouvidor-mor. O ouvidor-mor é o cara que ouve. É o cara que ouve todas as picuinhas, então ele era o cara que pegava e cuidava da justiça em solo brasileiro. Qualquer problema, né, era levado, né, no caso sérios, né, era levado até ele, cabia a ele resolver. E por fim, a gente vai ter ali o capitão-mor. O capitão-mor, acho que o próprio nome já dá uma ideia do que ele faz. Ele é o cara responsável pela defesa do território, pela segurança do território. Então, com esses 3 prontos, né, a gente vai ter o governador-geral tendo um apoio para poder comandar de uma maneira mais organizada o Brasil. Tá, mas a gente vai ter aqui no governo geral uma coisa muito legal, muito importante, que é quando a gente começa a ter uma aplicação mais local, por assim dizer, das estruturas administrativas. A gente vai ter aqui a formação das câmaras municipais.
Então, essas câmaras municipais, elas vão pegar e fazer uma gerência das localidades onde elas eram instaladas. Óbvio, né? Quando a gente pensa assim na Câmara Municipal, a gente vai ter que ter os caras que comandam a Câmara Municipal. E óbvio que esses caras que comandam a Câmara Municipal, eles são caras, vamos dizer assim, de elite. Eu não gosto nunca de usar a palavra dinheiro, porque quando a gente fala em dinheiro, parece que é só quem tem mais dinheiro, né? Mas lembre-se, é outra época, não é só dinheiro, nome importa muito, mas ainda temos um sistema de monarquia. Mas por A mais B, o cara que pegava, que eram os que lidavam com a Câmara Municipal, que eram os caras que preenchiam as vagas na Câmara Municipal, eles eram conhecidos como homens bons. Quando eu digo homens bons, eu não tô falando nada de ser gostoso. Eu tô falando que homens bons era um cara que era de bom nascimento. O que significava? Nas definições da época, ele tinha que ser homem, livre, católico, não praticante de trabalhos manuais. Eu só li duas coisas, branco, português. E vamos botar um rico, né? Uma terceira coisa. Perfeito. Então, note, né? Não tem espaço aqui para um mestiço brasileiro, não tem espaço para um cara, um trabalhador, não tem espaço para participação popular, tá? Na criação da Câmara Municipal. É somente português e cara com dinheiro. Então esses vão ser os carinhas que vão ir pro interior, principalmente do Brasil, não vão ficar naquela colonização assim somente no litoral brasileiro, e que vão fundar as primeiras vilas. Vamos ter as primeiras edificações de controle, de comando dessa região, que futuramente vão dar suporte para a criação de várias cidades. Mas isso óbvio, né? É no momento mais adiante. Então, o governo geral, ele trabalha em volta disso. Ele pegava e tentava desenvolver a plantação de cana-de-açúcar em tudo quanto é lugar. Ele pegava e garantia o monopólio do pau-brasil para a coroa, certo? E aí vem o lado complicado assim, do governo geral, que eu peguei e disse que eu ia conversar nessa aula, que é com relação à Igreja Católica brasileira durante o período colonial. Como é que é o esquema, tá? Com o Tomé de Souza, que é o primeiro governador-geral, a gente vai ter os jesuítas entrando em solo brasileiro. Então, esses jesuítas, eles eram chefiados ali pelo Manuel da Nóbrega, e desde os descobrimentos, né, na verdade, desde a Reforma Protestante, a Igreja Católica estava interessada assim, em se expandir para o Novo Mundo, no caso nosso território hoje, né, pensando em Brasil, e catequizar aqueles habitantes do Novo Mundo. Tá, beleza. Esses habitantes do Novo Mundo, por que eles pensavam desta forma? Se eles não acabassem fazendo isso aí, outra religião poderia acabar vindo fazer isso. Lembre-se que é a época das reformas protestantes. A gente vai ter outras correntes filosóficas surgindo, principalmente, né? A gente vai ver ali calvinismo, anglicanismo, luteranismo e diversas outras que vão surgir depois. Mas então, se a igreja não pegasse essa boquinha, se a igreja não pegasse e saltasse na frente, futuramente podia vir uma outra ordem e fazer esse trabalho. Então, mais que depressa, eles correram. E até meio que sempre tem essa aliança entre tanto o governo português quanto o governo espanhol com a Igreja Católica. Mas dane-se, tá? Então vai vir ali diversas ordens para o território brasileiro, né? A gente vai ter ali a Companhia de Jesus. Ela não é a primeira, né? Quem fez a primeira ordem de solo brasileiro vão ser os franciscanos, mas ela vai acabar se tornando a mais importante do período colonial. Os jesuítas, eles tinham algumas funções. Eles eram encarregados de prestar educação para os moradores da colônia. Quando eu falo educação para os moradores da colônia, estou me referindo de novo àqueles homens bons. O trabalhador não tinha acesso à educação. E, óbvio, né, era uma educação principalmente dedicada às altas classes. Era também o trabalho de sacerdócio prestado por eles. A gente vai ter toda aquela parte ali burocrática da igreja, de registro de casamentos, até óbitos eram registrados pela igreja nessa época, e aí vem a questão da catequização dos indígenas. Eu já falei um pouco nisso nas outras aulas, mas a catequização dos indígenas, ela tem um viés assim bem complicado, né?
porque é o seguinte, quando tu pega e catequiza o índio, né, os cristãos vão ficar furiosos comigo, mas tu acabava matando a identidade do índio. Tu vai fazer com que aquele índio, ao receber a religião, ele deixe de ser índio, porque ele vai perder os contatos com a raiz dele, vai perder o contato com a religião dele, vai perder até o próprio nome dele. Ele era rebatizado para ganhar um outro nome que mais se adequasse a essa nova vida dele. Então, esses índios que foram para catequese, eles acabaram, de certa forma, se tornando dóceis. Por isso que a gente vai ver que esses índios eles eram muito cobiçados para se tornar escravos. Lembre-se, eu estou falando algumas aulas, que a primeira forma de escravidão em território brasileiro era indígena e não africana. Então, esses índios vão acabar sendo escravizados para trabalhar nas lavouras, para suprir a falta de mão de obra que tem aqui no Brasil. Tá, mas e os índios que não aderissem ao processo? Os índios que não aderissem ao processo, aí esses índios era até autorizado a possibilidade de fazer uma guerra justa. Olha que palavra bonita, guerra justa. A guerra justa era uma liberação da Igreja Católica, né? Ela pegava e endossava, ela apoiava, de que eles fossem atrás e que caçassem esses índios para pegar e suprir tanto mão de obra quanto para extermínio mesmo desses outros indígenas. E aí começa aquela história que a gente vai conversar mais outras vezes, que é o genocídio de indígenas brasileiros. Esse genocídio de indígenas brasileiros, ele não parou, tá? Ele existe até os dias de hoje. Sim, enquanto você está aqui em casa vendo vídeo numa boa... Aqui em casa... na sua casa. Quando você está aí na sua casa vendo o vídeo aí numa boa, a gente vai ter diversos problemas acontecendo na Amazônia, com garimpeiros, com desmatamento, com extração de madeira, e muitos índios estão sendo forçados a abandonar suas casas ou estão sendo coagidos, até mortos pelos madeireiros ali para poder ter acesso aos bens vegetais, por assim dizer, desse território, para poder fazer extrativismo. Então, a gente vai ver que nessa época, as guerras justas, elas eram uma forma de pegar e colocar os índios contra si. Até tem lá uma galerinha que gosta de usar aquele argumento hipócrita lá. Ah, mas quem matou mais índio na colônia foram os próprios índios, não foram os portugueses. Cara, isso é um argumento putamente hipócrita. Por quê? Porque eram os portugueses que colocavam esses índios um contra o outro. Se não tivesse essa fomentação dos portugueses, ou se não tivesse os portugueses pegando e ocupando os territórios que anteriormente eram de outros indígenas, a gente não vai ter essa necessidade deles pegarem e se deslocarem. E aí eles vão pegando os portugueses, tomando cada vez mais espaço do índio, e o índio ele não precisava de riqueza, ele só precisava de um território que ele pudesse caçar, comer, coletar, né, e levar a vida dele. Quando não acabavam utilizando a guerra justa, outra forma muito, acredito, muito mais cruel era o uso, vamos chamar assim, por assim dizer, de doenças, né, de uma guerra suja, né, para cima do índio. Eles pegavam e espalhavam equipamentos de utensílio que o índio vai pegar, roupas, com as mais diversas doenças possíveis, como sarampo, varíola, febre amarela. Eram doenças que para os índios ali não tinham anticorpos para pegar e combater. Era algo que para o português já era manjado, já estava acostumado com isso aí. E aí o índio pegando esses instrumentos acabava pegando essa doença, levando para dentro da aldeia e contaminando, fazendo com que muito mais gente acabasse morrendo, não somente ele. Dos 100 milhões de índios que tinham aqui na América, a gente cogita que teriam em torno de uns 5 milhões assim só no Brasil. Desses 5 milhões sobrou menos de 500 mil pro dia de hoje. Pra vocês terem uma ideia de como foi severo, não foi brincadeira. E aí a gente vai ter o governo geral pegando e trabalhando tanto no incentivo da plantação de cana-de-açúcar, na questão do indígena, tentando, de uma certa forma, é o que a Igreja Católica fala, né? Salvar o indígena, pois no momento que está catequizando, ele está salvo da guerra justa, mas tá matando o índio, sim, tá matando a cultura do índio. A gente vai ter uma troca, né, de governador geral, ali vai ter o Duarte da Costa, depois o Mendes Sá. Ambos eles vão ter que enfrentar um problema grandão assim na defesa do território brasileiro, que vai ser um período no qual a gente vai ter a França Antártida. França Antártida? Antártica?
Antártica. Isso. Embaixo, Antártica. A gente vai ter a França Antártica. Essa França Antártica é um território francês que eles pegaram e criaram em solo brasileiro. Então coube a esses governadores pegar e organizar a expulsão desses franceses aqui. É muito engraçado que o Mendes Sá, né, posteriormente vai acabar combatendo esses indígenas, e esses franceses com auxílio de indígenas. Eles vão ter ali justamente um apoio das tribos que eram contrárias às tribos que fizeram alianças com os franceses, e aí vão pegar e fazer uma enorme batalha ali, aonde eles vão acabar exterminando tanto esses outros indígenas quanto expulsando os franceses do território brasileiro. Tá? Para finalizar, tenho em mente que o governo geral ele vai sofrendo algumas alterações à medida que o tempo passa, né? Vai ter uma época ali que vai ter um governador geral do norte, outro governador geral do sul, mas tudo isso são coisas que vêm depois da morte do Mendes Sá. Mas continue imaginando que a estrutura continua a mesma, os motivos continuam o mesmo. Então não há tanta mudança. Por isso que eu não dou tanta ênfase em ficar estudando o que cada um dos governadores gerais fez. Tá, povo? Falou, valeu!